as coisas que mais deram certo na minha vida tinha tudo para dar errado e provavelmente isso já aconteceu com você. Eu quero falar para você como você deve começar mesmo antes de estar pronto, e nesse vídeo eu vou passar por 3 tópicos com você aqui. O primeiro deles é o peso de começar e como que eu sofri literalmente alguns bullying e algumas críticas durante o meu começo, e sei que o começo é difícil. Depois vou te contar um pouquinho da minha jornada, de como que eu fiz a transição de 4 anos de mundo corporativo diretamente para o digital. Também vou falar um pouquinho de como você consegue lidar com as cobranças das pessoas hoje que talvez não te apoiam tanto, deveriam te apoiar na sua jornada para o digital. Meu nome é Vinícius Grivi, sou especialista em infoprodutos e mentorias, e aqui nesse canal eu te ensino literalmente como você vai fazer 20, 30 mil de faturamento vendendo infoprodutos e mentorias, vendendo seu conhecimento através da internet para outras pessoas que você consigam ajudar e estejam buscando algum conhecimento semelhante ao seu. Eu comecei meu perfil do Instagram totalmente despretensioso. Na época, quem me incentivou isso foi o meu filho. Eu tenho um filho hoje que é especial, que é o Arthur. E lá no começo, né, quando a gente começou, minha esposa ficou grávida, a gente passou por um processo que o Arthur tem uma síndrome que chama mielomeningocele. E lá no começo, a gente teve que fazer uma cirurgia, não vou entrar em detalhes com você aqui, porque não vem ao caso desse vídeo, mas essa foi minha maior motivação, que eu pensei, bom, se eu precisar de 30, 40, 50 mil para dar o melhor tratamento possível para o meu filho, como que eu vou fazer esse dinheiro? Eu já era CLT, eu ganhava bem, né? Não posso reclamar do salário que eu ganhei ao longo da minha vida, mas eu apenas comecei. E numa dessas nossas viagens, depois do Arthur ter nascido, eu comecei ali a brincar um pouco de marketing digital, até que o Arthur nasceu. Numa dessas nossas viagens, voltando de Natal, eu simplesmente peguei meu telefone e falei: galera, vou criar um perfil para falar sobre marketing digital, se esse assunto te interessa. Lá no meu perfil pessoal eu fiz isso, começa a me seguir nesse novo perfil. Lá no começo, algumas pessoas trabalhavam comigo, começaram a me seguir, alguns familiares começaram a me seguir também. E eu comecei lá com o meu primeiro conteúdo, e ele tá fixado não, mas se você pegar meu perfil do Instagram e for lá embaixo, você vai conseguir ver esse conteúdo lá dentro. Nesse conteúdo do meu perfil do Instagram eu falava o seguinte, que o primeiro passo é sempre o mais difícil, porque ele te tira da inércia. Então foi isso que aconteceu lá no começo. Eu comecei com meu primeiro conteúdo, saindo da inércia, fiquei um pouco de vergonha, algumas pessoas, alguns familiares, isso aí, boa sorte, Vi, vai dar certo, mas confesso que esse processo não foi fácil. E o peso de você começar e dar certo, ele é muito grande. Então, muita gente hoje, quando vai começar no marketing digital, essa pessoa, bom, eu vou começar, eu tenho que dar certo. Então, ela anuncia para todo mundo: olha, estou começando no marketing digital, estou investindo uma grana no marketing digital, vou parar de fazer alguma coisa no meu final de semana para entrar no marketing digital. E o peso do começo, ele é muito difícil. E o que trava muita gente hoje, principalmente alguns mentorados, inclusive eu conversei com uma mentorada essa semana, que me pegou muito nisso. Ela falou assim: olha, eu não vou fazer anúncio para o meu estado, que é o estado do Maranhão, porque eu não quero que meus familiares descubram que eu estou fazendo esse negócio. E aí eu fiz uma pergunta que foi super interessante, que eu falei: beleza, se você estiver ganhando 100 mil reais por mês, você vai voltar a anunciar para o seu estado? Não, aí sim, mas deixa eu começar. Então o peso do começo é mais difícil, porque você investe tempo, investe dinheiro, e é um negócio totalmente incerto, você não sabe se vai dar certo. Mas tem uma coisa que vai aumentar muito seu potencial de dar certo no digital, que é literalmente criar conteúdo todos os dias. É fazer isso todos os dias, ou fazer com uma certa frequência, ou se propor a fazer algo por uma certa frequência para que isso dê certo lá no final. E foi muito disso que eu fiz quando eu comecei. Me propus a criar 3 conteúdos por dia no Instagram, e estou me propondo a fazer 3 vídeos por semana no YouTube, faça chuva ou faça sol. Então, o peso do começo, e não é muito o peso de fazer a atividade, de fazer o que tem que ser feito, de mexer no gerenciador de anúncios, de criar um conteúdo, fazer um design, gravar um vídeo. Não é esse o peso da maioria das pessoas. A maioria das pessoas ignora o real peso de começar na internet, que é o quê? Abrir a câmera e fazer um vídeo de 10, 15 minutos. E a gente fica muito preocupado também com o julgamento dessas pessoas. Eu vou te falar no fim desse vídeo como que foi meu processo para superar alguns julgamentos que eu tive ao longo da minha trajetória no digital. Então as pessoas hoje têm medo muito mais do julgamento e travam pelo julgamento, pelo que as pessoas vão achar, do que literalmente pelo fato de começar. Mas, ao mesmo tempo, eu queria te propor uma reflexão aqui nesse vídeo, que eu te falar o seguinte: olha, você vai fazer 2 conteúdos por dia no seu perfil do Instagram e eu vou te pagar 20 mil reais por mês. É isso que você vai fazer. 2 conteúdos por dia no Instagram, postar 2 stories e eu vou te pagar 20 mil reais por mês. Provavelmente você está pensando: cara, eu aceitaria essa proposta, sairia do meu emprego, pararia meu trabalho para fazer isso. 2 posts por dia e fazer 3, 4 stories por dia e vou ganhar 20 mil reais por mês. A maioria das pessoas hoje não foca no processo, na jornada.
ela foca literalmente no resultado lá no final. Então, aqui no Brasil também, principalmente, a gente foi criado muito com o lance do imediatismo. Então, a maioria das pessoas hoje, ela quer o resultado, mas não está disposta a suportar o processo. E o meu processo, a minha jornada, foram 3 anos fazendo esse negócio consistentemente. É lógico que eu tive períodos de baixa, períodos lá que eu postei 4, 5 posts no mês, períodos que eu postei 3 posts por dia, 30, 90 posts no mês. Mas entre altos e baixos, como tudo na vida, você consegue chegar no digital, desde que você tem um mínimo de consistência e um mínimo de planejamento. E a minha jornada foi assim. Eu comecei lá no marketing digital, mesmo tendo um bom cargo numa grande empresa aqui de Uberlândia, que é onde eu moro. E depois disso, eu fui intensificando, aprendendo mesmo sem saber, começando. E depois de começar totalmente do jeito errado, eu fui acertando e ajustando. Porque você consegue ajustar uma vez que você faz. Você consegue corrigir. Né? É muito difícil a pessoa começar 100% certo. As pessoas que começam hoje, já despontam muito rápido, fazendo tudo certinho. São pessoas que já erraram lá no passado, fizeram isso para outras pessoas e agora elas economizam tempo, porque ela já errou para outra pessoa, ela não vai errar para ela. E aí eu comecei a minha jornada no digital em paralelo, demorei 3 anos para ter resultado no digital. E com isso vem a cobrança. Depois de superar essa etapa da autocobrança, de pensar que, de colocar pressão em mim mesmo para essa parada dar certo, veio a cobrança e as etapas aí de você provavelmente vai sofrer durante sua jornada no digital. Eu quero te mostrar o que eu sofri. O que eu sofri não, porque eu não me considero que eu sofri, mas o que eu passei e como você pode superar utilizando as mesmas coisas, porque essas fases provavelmente vão ser as mesmas, talvez esteja vivendo exatamente uma dessas fases agora. A primeira etapa é, as pessoas vão começar a te seguir, te acompanhar, para falar, olha lá o que ele está fazendo e será que essa parada vai dar certo? As pessoas não vão acreditar em você, elas vão acreditar em você depois que você dá certo. Depois que eu tenho 150 mil seguidores, quantas pessoas não me chamam para tomar um café? Quando eu tinha 1000 seguidores, quantas pessoas me chamavam para tomar um café? Hoje que eu tenho 150 mil seguidores, quantas pessoas me chamam hoje para me apresentar um projeto mirabolante, uma nova ideia? Quando eu tinha 1000 seguidores, quantas pessoas me chamavam para me apresentar essa mesma ideia? Então as pessoas elas vão duvidar de você. Essa é a primeira etapa, a etapa da dúvida. As pessoas vão só ficar ali olhando curiosamente para ver o que vai acontecer. Com o tempo, ela vai ver que você está tendo consistência naquilo. E quando você tem consistência, você começa a se expor, você começa a se soltar mais, as coisas ficam mais fáceis. E como você agora está começando a dar certo, como você está se expondo um pouco mais, elas vão começar as conversas de corredor, se você é CLT, ou você vai virar chacota na roda da galera do grupo do WhatsApp. Olha lá o criador de conteúdo. O cara fala que ensina alguma coisa, mas ele não sabe nem escrever direito. Olha o vídeo que ela fez, puta mal editado, falou um monte de coisa errada. Olha lá, o que está acontecendo? Você acha que vai dar certo? Esse negócio aí não vai dar em lugar nenhum. Então são essas frases que eu ouvi ao longo da minha jornada, ou que eu sabia que as pessoas falavam de mim ao longo da minha jornada, que eu tive que passar e provavelmente você vai passar. Mas, como passar por essa fase, mantendo o que você já está fazendo, porque afinal quando as pessoas começam a criticar demais é porque provavelmente elas não têm coragem de fazer exatamente o que você está fazendo no digital. E aí eu passei por essas etapas minhas no digital, né, contando essa história para você, e depois de passar por essa etapa do digital, você começa a ter um mínimo de resultado. Então a primeira etapa eu tinha lá 1000 seguidores, depois de ter 5000 seguidores, eu começou a etapa de chacota, e o marco dos 10.000 seguidores, antigamente o Instagram só tinha uma raça para cima quando tinha 10.000 seguidores, mas o marco dos 10.000 seguidores veio e as pessoas começaram a me respeitar um pouco mais. E aí começam algumas pessoas a começar a te pedir opinião, saber o que você faz, como você pode ajudar elas, e começam até, em alguns momentos, divulgar o trabalho. E aí é a fase que eu chamo que a gente tem 2 tipos de pessoas hoje no marketing digital. Lá no começo eu era uma pessoa interesseira. Por que eu era interesseira? Porque eu me interessava por pessoas que tinham resultado. Hoje, por fato de eu ter resultado, eu sou uma pessoa interessante. Então, quando você chega ali num certo resultado, não só os 10.000 seguidores, você começa a ter resultado, começa a ganhar dinheiro, começa a ter resultado com as pessoas que você ajuda no digital, você sai do interesseiro e passa a ser uma pessoa interessante. E é exatamente isso que eu quero chegar com você nesse vídeo, que as pessoas que ganham dinheiro no digital são pessoas interessantes. Se você está até o fim desse vídeo comigo, mais de 9 minutos falando com você aqui, é porque provavelmente estou falando alguma coisa que é interessante para você. Eu me tornei interessante em algum momento na sua jornada, né, de consumo de conteúdo. Eu consumo pessoas que eu acho interessantes. Ninguém consome nada de alguém que não tem o mínimo de inteligência ou de interesse algum na internet. E você ser interessante talvez seja o grande foco que você deva ter. E para que você seja interessante, as pessoas têm que te ver como interessante. E para as pessoas te verem como interessante, você tem que passar por essas jornadas. A jornada do começar sem saber se está fazendo certo, a jornada do ajustar durante a sua rotina
Depois de ajustar isso durante a sua rotina, as pessoas vão começar a te olhar com olhos diferentes e as frases vão mudar ao longo do caminho, de chacota, um pouco mais de respeito. Depois que você consegue escalar, você passa a ser uma pessoa muito mais interessante do que interesseira. E quando você é interessante, a mágica acontece, porque projetos novos acontecem, pessoas te chamam, você é abordado e você consegue alavancar e escalar tudo que você precisa dentro do digital. Isso não é só no digital também. Você pegar, por exemplo, uma jornada de carreira de liderança, as pessoas mais interessantes, teoricamente, são as mais promovidas. As pessoas mais interessantes, os influenciadores mais interessantes são os mais seguidos que ganham mais dinheiro. Então o foco, na maioria das vezes, é ganhar dinheiro com a internet. E talvez está com um foco diferente. Ao longo da minha jornada, em alguns momentos, eu parei de olhar o dinheiro e comecei a falar, cara, eu quero ser uma pessoa interessante. Porque quando eu sou uma pessoa interessante, eu vou atrair pessoas que têm interesse em mim e eu vou saber minimamente separar o joio do trigo ali, o que é interessante para mim e o que não é interessante para mim. Se você quer entender um pouquinho demais como funciona a minha jornada de conteúdo, o meu modelo de negócio e como que eu construí tudo isso, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você. E se você também quiser ter um contato mais próximo para a gente trocar algumas ideias, toda terça-feira, 12h30, eu faço um Zoom ao vivo onde eu falo sobre criação de conteúdo e como construir um negócio de mais de 20 mil reais por mês, trabalhando 14 horas semanais, vendendo seu conhecimento no digital, como infoproduto ou como mentoria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, te vejo aqui no próximo vídeo. E se você quiser se inscrever no Zoom, toca aqui embaixo na descrição desse vídeo. Até a próxima terça, 12h30. Tamo junto, até o próximo vídeo.